Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muita aprendizado. E o pessoal que pode acompanhar pela internet, tem o nome do canal lá do YouTube, é Transmutação Renato, ou então você só direciona para esse QR Code que já vai lá pro canal. Esse vídeo também vai ser integrado lá depois que eu escutar. Eu só coloco depois que eu escuto. Como nós não preparamos, aí coloca, aí nós não temos tempo para escutar e coloca lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E tem 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, com relação aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas mais fortes do coração. Quando o Espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejo de vingança, insatisfeitos, mas há alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar. E mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. E aí o Evangelho segue: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Interessante o Evangelho hoje, dia das mães. Feliz dia das mães para todas as mães. Feliz dias a todos aí que tem família. Que bom ter uma família. E hoje, quando eu cheguei, eu já vinha refletindo sobre as minhas maiores dificuldades, que às vezes eu acho que só se resume a uma. A minha maior dificuldade
de fato, na prática, é compreender efetivamente que Deus existe e que eu não sou Deus. Essa é a dificuldade que gera um veneno chamado autossuficiência. Só quem é autossuficiente é Deus. Então, quando as coisas estão nos lugares errados, compreendidas erradas, o Espírito sofre. Ele sofre porque ele quer que as coisas sejam como ele quer. E a partir desse momento, esse sofrimento também representa, numa primeira leitura, uma ingratidão filial. Lembrando que se nós somos os criados e Deus é o Criador, e nós nos dignamos, quando aprendemos quando criança a orar, a rezar, a gente se digna a pedir a bênção, e a gente começa a pedir: benção, meu papai do céu. É assim que a pessoa ensinava a gente. Então a gente começa com a primeira ingratidão, que é não amar ao papai do céu como o Pai, o Criador, o autossuficiente. E a partir daí já começa a primeira ingratidão filial, é a ingratidão do ser por não se reconhecer, não aceitar como uma criatura e querer ser o Senhor da própria história. Isso era, inclusive, é uma corrente filosófica muito forte do existencialismo, que diz que Deus não existe, que você é Senhor dos seus caminhos. Palavra de Jean-Paul Sartre. Então, na minha compreensão, eu não consigo enxergar a vida sem entender que existe Deus. E nesse ponto me colocar como filho amado de Deus. Mas muitas vezes isso só é da boca para fora, só é no pensamento, como se fosse o rótulo de um frasco. Mas dentro é outra coisa. E é isso, essa ingratidão primeira minha, como espírito imperfeito, com meu Pai Criador maior, que gera revolta, medo, desespero. Por quê? Por não aceitar a condição que tem. Então, começa por aí. Se eu sou ingrato por não conseguir aceitar que Deus existe, é o Criador, é autossuficiente, é infinitamente bom, é infinitamente justo, é infinitamente sábio, e eu que quero ser Deus, que ingratidão maior é essa? Por que é diferente do filho que quer se trocar com os pais, que quer esculhambar o pai e a mãe, que quer bater em pai e mãe? Se eu não consigo compreender e respeitar a Deus, ou seja, eu não consigo cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, como é que eu vou ser capaz de amar pessoas fisicamente imperfeitas, espiritualmente, fisicamente deficitárias como eu? Se uma pessoa está disputando com Deus, imagina com uma pessoa que é como ele, fisicamente falando.
vai brigar com os pais. É por isso que dizem que das fases mais complicadas é a adolescência. Tinha até uma banda que tinha uma música que era Rebelde Sem Causa, porque tudo ele quer ser sem poder, ele quer ter sem ter trabalhado para poder ter, ele quer se governar sem ter condições, estrutura, e se revolta. Mas eu penso, se eu realmente amar a Deus sobre todas as coisas, amar, respeitar, eu tenho uma tendência de me amar, de me respeitar e de amar e respeitar ao próximo. E nesse próximo eu tenho meu pai e a minha mãe. Para sempre. Para sempre. E quando chega nos laços de família, quando eu digo para sempre, é para sempre, contando que a vida é uma só. É uma espécie de unidade, unicidade de existência ou de vida. Para alguns a vida é uma só e há várias existências, pluralidade de existências. Então o Espírito ele é um só, o Espírito é um. Aí vai encarnando, uma encarnação é Renato, outra é João, outra é Francisco, outra é Antônio. Então se eu compreendo de amar a Deus sobre todas as coisas e me amar como filho, me entendendo como que eu sou, que é uma criatura criada, não criador, isso vai se irradiar pela minha vida como um espírito, e eu vou conseguir viver bem, amando a Deus, me amando, aprendendo a amar ao próximo como a mim mesmo e receber amor do outro. Não tem problema mais. É como se a vida fosse uma meditação. Quando vem uma situação de prazer, sentir o prazer. Quando vem uma situação de dor, simplesmente manter a serenidade, parar para avaliar o que pode modificar e modificar, e parar para aceitar o que não pode modificar, sem nenhuma revolta, mas toda revolta nasce desse desespero que começa com a não compreensão do papel que tem e da não aceitação da existência de Deus. É aí que a coisa acontece, é aí que fica difícil. Então, o vigiar e orar é importantíssimo. Você pensa, aplicar isso nas encarnações sucessivas, o Espírito que por mérito ele reencarna com problemas físicos, mentais, dentro de uma família, o egoísmo lá em cima, e ele se comparando e revoltado, porque não aceita. Então, é muito difícil no dia a dia aguentar a pressão, aguentar o calor, entregar a vida nas mãos de Deus, dizer: Senhor, o Senhor existe, é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, só acontece comigo o que for necessário para o meu aprendizado. E quando vem os problemas, realmente
saber manter a serenidade. Quando nasce um filho com problema físico ou mental, não se revoltar. Hoje a gente estava olhando aqui, chegou uma criança com problemas de autismo e transtorno daquele espectro opositor. Corre, briga, grita, quer bater na mãe, no pai. Você fica olhando, pensando na encarnação, na questão dos laços de família. Eu não consigo encontrar outra explicação. E aquele espírito que encarna com problemas e continua com aquela inquietação, com aquele desespero. E aí ele vem colocado numa posição cada vez mais limitada. Imagine a revolta. Quando eu era mais jovem, tinha um desenho que passava na televisão que era Caverna do Dragão. Aí tinha um episódio que era a prisão sem muros. Era exatamente um mago que ele era muito poderoso, que ele foi contra o antagonista da história, que era o Vingador, e o Vingador transformou ele numa fera que não falava. Então ele não podia exercer a magia, porque ele era tipo um monstro que não falava. E todo mundo, quando via ele, corria, nem ele podia fazer magia, ninguém queria se aproximar dele. Era uma prisão sem muros. Então, você imagina a revolta que ele sentia. Imagina a revolta de um espírito que desencarna revoltado com a primeira revolta sendo porque ele não é Deus, ou seja, ele não consegue fazer com que a vida se submeta à vontade dele. Aí mais teima, mais resiste, mais a vida aperta. Aí ele reencarna de novo no corpo de uma criança. Você já pensou? Você se achando rico, poderoso, dono de tudo. Aí o poder superior vai te desencarna e te reencarna na barriga de uma mulher. Você tem que esperar se desenvolver, brotar. Já pensou o espírito consciente, um feto, doido para sair pelo mundo, querendo mandar em todo mundo como ele fazia, mas está numa prisão sem muros. Aí ele continua desesperado e revoltado, querendo ser quem ele não é, querendo ser Deus. Aí nasce, precisa da mãe para comer, pai, proteção, quer correr e não sabe andar. Você imagina a cada momento de expectação de um espírito que já é velho dentro de um ser novo que está se formando. Não é uma prisão sem muros? Você imagina o desespero, porque se ele fosse alguém que compreende que não é Deus, ele ia estar ali aguardando em Deus, mantendo a serenidade, mas ele não é. Toda vida ele tem uma revolta para com Deus, e ele quer que as coisas sejam como ele quer, só que as coisas não são.
E ele não consegue se acalmar, ele não consegue aceitar, ele vive em total e completo desespero. Consciente e num corpo que ele não consegue fazer o que ele quer. Aí vai crescendo, vai tendo dificuldade de progredir materialmente no plano espiritual, e a revolta aumenta. Sempre por não ter compreensão da existência de Deus e que Deus é que manda em tudo, ele não aceita, se revolta, e se revolta mais, e se revolta mais, e a revolta dele é tão grande, mas quanto mais ele se abre, mais a coisa se aperta, porque ele não consegue sair. Não gosta daquele corpo, mas não pode trocar. Não gosta da condição que tem, mas não pode trocar. Quer falar, imagina, um autista, no nível bem alto, né? Quer falar e não consegue. É uma prisão sem muros, né? Enquanto ele não entender que ele não manda, mas quem manda é Deus. Enquanto ele não tentar manter a serenidade, a situação fica melhor ou pior? Só piora. Alguns antigos, como Lao Tse, 600 anos antes de Cristo, do Tao Te Ching, taoísmo, ele falava do caminho do não agir. Muitas vezes a melhor atitude é ficar parado. Seria o caso. Você está numa situação que você vê que você não tem como mudar. Você sentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho poder, eu não posso fazer nada nesta situação, e vou ficar aqui, parado. Parado não é só fisicamente parado, é tentando fazer a mente compreender que algumas coisas ela tem que parar e aceitar. Porque quanto mais ela tenta ser Deus, mais a vida fica difícil. Prisão sem Deus. E quando nós compreendemos e temos coragem de mudar o que nós podemos mudar, e compreendemos de ter serenidade para aceitar o que a gente não pode mudar, o momento, o time em que a hora é de calar, que a hora é de botar o joelho no chão, que a hora é de orar, vigiar e orar, e não fazer mais nada porque não tem o que fazer. Ali é a vontade de Deus, ponto. É o momento que Deus quer você parado. Não é só fisicamente parado, é focado nele, parado para o mundo e olhando para Deus. Imagina meu pai com 92 anos, numa hora dessa, já desde uns 8 anos atrás aí, que ele vive sem nenhuma lucidez, prostrado. E eu me impressiono muito porque meu pai é tranquilo. Ele não é aquele que agride, ele sorri, e às vezes eu penso, meu pai deixou de brigar com a situação, e está tendo serenidade para aceitar o que ele não pode modificar, e está modificando o que ele pode quando
quando ele ainda consegue sorrir. Porque é isso. Meu Deus, me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Só chegar a esse nível já é uma maturidade muito grande, porque já demonstra que compreende que não é Deus, que Deus existe, e você aceita que Deus é que manda nas coisas. O nível de revolta ele já cai. A prisão sem muros já deixa de ser tão incômoda, porque na posição do meu pai, como de qualquer pessoa que não tem mais discernimento cognitivo para a matéria, é uma prisão sem muros, mas que pode ser agradável se compreender e ter serenidade frente à vontade do Criador. Mas se não tem, é só aumentando, inflando o ódio interno e destilando o ódio externo e vivendo em completo medo, revolta e desespero. Coloca isso agora numa mãe que nasce, para ela dá à luz a uma criança que tem problema físico ou mental. Muitas vão se revoltar, muitas vão rejeitar, muitas vão se desesperar no primeiro momento, mas depois umas vão abandonar, outras vão se portar como ignorando, e outras vão aceitar e ter serenidade e ser mãe com o que ela tem para hoje. É diferente ou não? Quem tem mais possibilidade de viver bem e entender que aquela situação não é uma prisão sem muros, a que se revolta e abandona o filho, a que o ignora, ou a que entendeu que daquilo ali ela não tinha mais o que fazer e vai tentar ser a melhor mãe possível com o que ela tem, do jeito que ela pode. Eu penso que é a terceira. A mesma situação. Toda vez que acontece alguma coisa com a gente que a gente não pode modificar, a gente tem o time de conversar com Deus e saber qual é a hora de parar e ter serenidade e esperar em Deus. Entregar a vida, confiar, aceitar e agradecer. É a hora. Porque a gente acha que se mexendo a gente consegue resolver, né? Mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente tem que ficar parado, tanto externamente quanto internamente. Esperar em Deus. E aí sim eu começo a deixar de ser aquele filho ingrato de Deus e me mostro e me torno um bom filho, um filho grato, que sabe que o Pai é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Entrego a vida a Ele, me submeto ao que Ele quiser, porque é o melhor para mim. Como disse Jesus, qual é o pai que o filho pedindo pão vai entregar a ele uma pedra? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe, ele vai entregar ao filho uma serpente? E Jesus diz: se vocês que são imperfeitos não fazem isso, imagina meu pai que está no céu. Então, se parar para saber qual é o time, por isso que eu acho fantástico a oração da serenidade. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Deus, me conceda coragem para modificar o que eu posso. Deus, me dê sabedoria para discernir quando é que eu não posso e que eu tenho que ficar parado em silêncio e sereno, e quando é que eu tenho que
arregaçar as mangas e agir. É aí o ponto da vida. É uma vida que a gente está aqui para aprender, e que a gente não está aqui para ser feliz nem para ser infeliz, mas quando a gente compreende isso, a gente tem uma vida ora alegre, ora serena. Nos momentos de prazer, alegria. Nos momentos de dor, a dor não vira sofrimento, tem serenidade. Por quê? Faz a entrega. É isso. Cláudio chegou, falei, né? Um dia eu cheguei aqui, aí o Cláudio foi me dar um passo e disse: Renato, hoje você for sair, para ali na mesa um pouquinho, tem acontecendo alguma coisa com você que eu não estou gostando. Sério. Cheguei lá, tudo que estava se passando apareceu. Como é que eu vou dizer que não existe? E eu não fui atrás, eu não fui pegar em mão, não fui perguntar nada. Aí na outra semana de novo, já melhorou. Semana passada eu estava em Brasília, não vim. Mas toda hora, vigiando a hora. Quando eu cheguei, eu disse: você já terminou aquele tratamento? Eu disse: não, que domingo passado eu não vim. Eu disse: como é que tá? Eu disse: cara, quando deu quinta-feira, era uma ansiedade, era um medo. Aí o que eu faço? Eu começo a orar, vigiar: meu Deus, vem cá e tal, e me ajude. Ontem estava assim, um desânimo, uma falta de energia. Uma hora assim, quando vem, só que eu olho. Quando eu começo a ver outro, eu já entro na oração e tento fazer uma coisa, não tem graça, ou não, peraí, então agora é hora de meditar, de orar e conversar e vamos lá. Então, aí comecei, botei umas músicas evangélicas que eu gosto muito, que ela deixa, né? Porque eu gosto muito daquela da Maria Nassau e outras. Conhece essa? Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer do meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Porque eu ouvi daquilo e fui melhor. Dormi bem. Fiquei muito bem. E hoje eu cheguei aqui, o dirigente já perguntou: olha, era a hora que eu tinha uma coisa a fazer. Que era orar e vigiar, não querer fugir. Já pensou? Eu passei 25 anos sob uso, bebida alcoólica e tudo, só por hoje 8 anos sem isso. Eu tinha que beber, atrás de relacionamento, bebida, achar graça, fugir. Não, Renato. É orar. Abre a porta do teu coração e convida Deus para estar com você na sua vida. Porque você usou o que podia. Eu pensava isso, pensa aquilo, faz isso, faz aquilo, mas nada dava certo, e a força só indo embora. Quando você está na ponta do penhasco, aí você diz o quê? Meu Deus, vem, me ajuda, porque eu não sei mais nem o que vem. Sabe? Vem aqui. Não sei. Aí também eu não sei dizer como é que um pedacinho vem aquela inspiração. Ei, bota aquela música. Como é que um pedacinho, ó, tira a música e eu estou bem. Nada mudou lá fora, nada. A minha situação externamente era a mesma.
mas começa aquilo. Então, sempre eu estou tentando desenvolver a sabedoria nesse sentido. Sabedoria do momento em que eu tenho que ter coragem para mudar o que eu posso, e serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. E quando eu não sei, e eu vejo o carro descendo de ladeira abaixo, eu paro tudo e digo: Senhor, pega na minha mão, porque eu não sei nem o que faz, não sei, não sei nada, não tenho mais nem o que pensar. E Ele pega, pega, Ele dá uma inspiração, faz isso, faz aquilo, e você fica bem. Sabe o preço de uma noite de sono boa? Eu que durmo muito pouco, eu dormi bem. Você não tomou nenhum remédio tarja preta, você não encheu a cara, você não usou droga, você simplesmente vigiou, orou, tentou fazer o que pôde, quando não pôde mais fazer nada, disse: Senhor, toma a frente, porque eu não posso. E você ficar bem. E te imagina se você não faz isso. Será que você não anda para depressão? Ou não? Com um acúmulo, né? Depressão, ansiedade, você vai travar porque você não faz entrega, porque você quer resolver por você. É a força do sangue das suas veias. Mas quem ama a Deus sobre todas as coisas sabe que não é autossuficiente. Mas quem é autossuficiente? É Deus. Eu não posso resolver todas as coisas. O meu papel é plantar e cuidar e colher se der resultado. Mas o resultado é como? O resultado é como? Com Deus. Deus está sempre colocando a gente em posição que a gente não pode fazer nada. Dor. A gente consegue fazer alguma coisa? Vai envelhecendo, vez quando aparece uma dor, né? A fase do condor, né? Aparece uma dor numa coisa, né? Tá bonzinho. Fazer o quê? Nada. Tratar. Velhice. Morte. Ou seja, de fato, Deus é o Deus que nos desconforta, porque a gente está aqui para aprender que Deus é Deus e que a gente não é Deus. Aprender a ser bom filho, boa filha, aquele que compreende a existência do Pai e o ama e o respeita como Ele é, e aceita a vontade dele, porque esse aí não falha, esse Pai celestial não falha. Aí a vida deixa de ser uma prisão segura, se torna uma vida que ora é alegre, e nos momentos de dor ela não é sofrida, ela é serena. É o que os Espíritos falavam. A dor é necessária, o sofrimento é opcional. Sem dor eu não penso sequer em Deus, como regra. Não é não? Porque tudo que eu faço eu acho que é por causa do meu poder. E Deus, vez por outra, me desconforta para dizer: você não tem poder, o poder é meu. O poder é meu. Não é como um filho rebelde que se revolta e abandona os pais. Porque não tem como se revoltar e abandonar a vida de Deus. Mesmo quem se mata, ele sabe, o espírito é imortal, não tem fuga.
fugir de Deus. Ou a gente compreende, ou sofre. Ou a gente compreende, ou sofre. E quando a gente compreende, a dor se torna aprendizado. E a vida se torna serena. E quando a gente não compreende, a dor se torna sofrimento. E a vida se torna desesperadora. É aí o ponto que eu venho a falar. Como querer que o filho seja grato aos pais, se ele já começa não identificando a hierarquia da vida, a existência de um pai maior, e ele não é grato nem a Deus? Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Se a gente segue ele, gente, a vida se resolve como um todo. Porque este não erra, este não dorme, este não precisa de descanso. Mas a nossa vida se torna uma constante prisão sem luz, porque a gente, não raro, fala de Deus, mas não compreende de verdade que Deus existe. Sempre a gente está se questionando. Falava diabo, dia é dois. Os filósofos antigos dizem que é uma confusão. Eu pessoalmente não acredito no diabo. Eu falo isso para vocês. Eu não acredito no inimigo. Quando me chamaram na igreja evangélica e perguntaram se eu acreditava em Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu levantei a mão e fui batizado, lá o pessoal fala muito do inimigo. Eu não falo, porque para ser evangélico não precisava acreditar no inimigo, precisava acreditar em Jesus. Eu acredito? Eu não acredito. E os gregos chamavam daimon, é o seu eu. Depois virou demônio. Diabo é a divisão. É isso que acontece comigo, que talvez aconteça com vocês. Essa divisão. A gente é para ser um com Deus. A gente se divide, querendo ser Deus. Aí põe em dúvida a existência. Quer um diabo maior do que esse? Como é que você vai entregar a sua vida a Deus se você tem uma divisão dentro de você e acha que Deus não existe? Não é um diabo maior do que esse? E como é que você vai fazer quando a vida quiser que você espere e você quer andar? Você vai ficar desesperado. Quando a vida você quer ficar jovem e você começa a ver os sinais de envelhecimento bem forte. Quando você quer ficar saudável e a doença vem. Quando você quer ficar vivo para sempre e a morte chega. Porque de dor, velhice, doença e morte ninguém escapa. Se você tem essa divisão, então resolve, vai lá, mas não consegue. Então esse é o demônio, o diabo, que eu compreendo. É a divisão dentro de mim que faz eu duvidar que Deus existe. Quer um diabo maior do que esse? E quando o demônio, esse daimon, esse ego meu, começa a querer, depois de duvidar que Deus existe, eu querer ocupar o lugar dele, aí é loucura. Porque para Deus era só dizer assim: pois está aí, ó, vou te mandar, tá aí 3 coisas, dor, velhice, doença e morte, resolve aí. Não passe por isso. Quem é que consegue? Vocês conseguem? Ah, Renato,
também está muito longe, bota o corpo mais perto. Pois pronto, mude seu filho. Quem tem filho? Você consegue mudar ele? Você não é Deus. Muda. Ele diz assim: pois Deus, então não é porque ele não me muda. Não te muda, você acha. O tempo devora todas as coisas. O tempo é o Senhor da razão. Por isso foi pensada a reencarnação. Uma vida em uma pluralidade de existências. Foi assim que Jesus Cristo disse no primeiro livro espírita que eu li, que foi há 2000 anos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O senador Públio Lentulus andava procurando Jesus, que ele não acreditava, porque achava que ele era um curandeiro que ia curar a filha dele de lepra, Flávia. E Jesus apareceu para ele no jardim da casa dele. Quando Jesus apareceu, Lentulus não conseguiu fitar Jesus. Ele que era o senador, ele caiu no chão chorando. E Jesus disse só assim: eis um momento determinante na tua vida. Você vai me dizer se vai me seguir agora ou daqui a 2000 anos. 1000 anos, 2000 anos, para Deus é nada. Para você, 1 minuto de dor é um inferno. Passe, dizia o Einstein. Você quer saber o que é relatividade? Passe 1 minuto pensando, olha aí, abre o relógio aí, 60 segundos. Passa 1 minuto pensando numa coisa boa. Passa 1 minuto com alguém que você gosta. Passa rápido ou devagar? Rápido. Mas fisicamente 59 segundos, 60 segundos é 60 segundos. Não é rápido nem devagar, concorda? São 60 segundos, vai passar do mesmo jeito. Pois vamos lá. Abra a mãozinha, você pega um carvãozinho, brasa de fogo e bota na sua mão e conta 1 minuto. Passa rápido ou devagar? Quem consegue passar 1 minuto com uma brasa de fogo na mão? Passa rápido ou devagar? Quem já se queimou? Na hora que queima, você já pinota logo, já vai ali passar 1 minuto queimando, 1 minuto queimando, você olhando segundo a segundo. Então, fisicamente, não vale nada. O que vale? A experiência física. Se 60 segundos são sempre 60 segundos, mas quando você está numa experiência boa, passa ligeiro, e quando está numa experiência que você não gosta, é uma eternidade. Então, para Deus tanto faz. Ele tem meios de te fazer voltar a Ele e compreender. Ou hoje, ou quanto tempo for necessário. Ele é o famoso assim: você não quer agora não, mas você vem. Uma hora a ficha cai. Mas eu vou passar 10.000 anos. Para mim, passa. Sabe aquele menino que é birrento e você foi dar o café da manhã e ele não quis, porque não gostava daquela comida e você deixou ele sem comer? Aí ele era mais birrento, ainda não aguentou o almoço, mas quando deu 3 horas da tarde o bicho pegou e ele estava comendo qualquer coisa. É isso. Não tem problema. Você vai mudar. Deus sabe. Deus lhe vê em potência. Deus já lhe vê como um anjo, sabendo que você não está assim, mas lá na frente você será. É aí que reside o amor de Deus. Deus sabe que você está completamente imperfeito, mas Ele te vê no âmbito da angelitude. Ele te vê lá.
Ah, mas eu não presto, eu não sou bom. Mas Deus já sabe que você vai prestar. Ele não tem pressa. Ele quer que quando você preste, o caminho do progresso não retroceda e não retrocede. Lá no livro do Platão, ele fala da caverna de Platão. É isso. Depois que você vive amarrado em corrente, olhando só com a sombra. Quando você conhece o mundo, você não quer mais viver amarrado em corrente, por sombra. Não quer voltar. Quando você conhece a verdade e a verdade te liberta, você não quer ser preso novamente. Não tem como. Não tem como. Então, esse momento, parece que esse ano inteiro para mim é para conversar a mesma coisa. Todo evangelho é a mesma coisa. Só isso. Renato, você não é Deus. Renato, Deus existe. Confie mais, entregue mais e faça a sua parte do que é sua. Não queira fazer a parte de Deus, porque não lhe compete, nem você tem poder para isso. Mas é a estrela da vida da gente, Deus. Eu percebo muito que muitos espíritas que têm boa leitura, essa questão do livre-arbítrio, eles acham que eles podem fazer tudo, mas não podem. Podem conhecer tudo, não podem. Então, sigo como filosofia de vida essa oração que a gente vai fazer para encerrar agora. Deus, bora junto. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Deus, me conceda a coragem para mudar o que eu posso. Deus, me conceda sabedoria para discernir a diferença entre o que eu posso mudar e o que eu não posso. Que seja sempre feita a vontade de Deus e não a minha. Muita paz e força. Nada é igual ao seu